desenvolver esse hábito de estar atento é muito importante. A realidade, ela vai tentar entrar no seu filho e você vai ser esse filtro, essa modulação para que ele consiga entender a realidade como ela precisa ser olhada, né? Se ele não estiver prestando atenção em determinada coisa, você vai ajudá-lo a prestar atenção. Se ele estiver exageradamente prestando atenção em coisas que não são de tanta importância, você vai ajudar a que ele module isso. Então, essa é uma ferramenta que quem faz, ou seja, deixar coisas que precisam entrar, entrem, e evitar que coisas que não precisam entrar não entrem, quem faz isso é a atenção. A atenção, de fato, é o porteiro que permite que entre ou não entre coisas boas ou coisas ruins para dentro da memória. Então, se o porteiro permite entrar qualquer tipo de informação, seja ela relevante ou não, a memória fica confusa e acontecem dificuldade de aprendizado, erros, deteriorização da qualidade, da profundidade do pensamento, a perda do sentido de relevância, tudo fica tendo a mesma importância. Então, a gente precisa ajudar que o porteiro tenha essa habilidade de escolher o que deve ou não entrar, né? Que ajude o porteiro, desenvolva o sentido da relevância. Isso é importante ou não? E isso é o que a atenção faz. A atenção faz de escolher. Isso entra, isso não entra. Isso é importante, isso não é importante. Isso precisa ficar na memória, isso não precisa. Então, o que acontece? Se a gente educa os nossos filhos cheio de motivações exteriores e com uma avalanche de informações, o que acontece? O porteiro vai deixar entrar não se baseando no que é bom ou não para a memória, mas ele vai se basear no que traz ou não prazer para aquela pessoa. Então, se tudo que ela faz é com motivações exteriores, que é o que acontece na hora, por exemplo, na hora que a criança está jogando um joguinho da memória. Então, ela está jogando joguinho da memória não pelo joguinho da memória em si. Ela está jogando joguinho da memória porque depois vão ficar balõezinhos pulando. Yes! E a criança, que legal! Então, ela fica muito mais com um sentido de recompensa. Tipo, eu vou conseguir, eu vou ser recompensado com uma super musiquinha, uma super coisa legal, do que de fato, pelo que se ela está fazendo em si, é de fato relevante. Então, a gente não pode educar os nossos filhos com essas motivações exteriores nesse sentido. Então, por exemplo, a gente vai estimular que as crianças de um colégio tragam roupas para levar para um abrigo. Isso é ótimo. Deveria parar aí. Tragam roupas para aquecer as crianças no inverno. O que acontece, muitas vezes, as pessoas colocam uma motivação exterior. Se for assim, vocês vão ganhar uma pontuação para gincana, não sei o quê. Vão ganhar uma bola, vão ganhar uma viagem para não sei o quê. Pronto, a motivação exterior, ela abafou uma motivação que deveria ser interior e transcendente, de ajudar o próximo, né? De fazer com que as pessoas não fiquem com frio na rua. Então, muitas vezes a gente atrapalha. A gente abafa com as motivações exteriores algo que deveria ser bom por si, né? Então, se você fizer o seu dever de casa, então você vai ganhar uma estrelinha. Se você vai abafando as motivações interiores. Mas, Sâmia, não é possível que uma criança queira fazer o bem por si só. Claro que é possível. É totalmente possível. A sensação de fazer alguma coisa pelo bem em si, a sensação de fazer alguma coisa porque eu fiz bem feito, porque eu coloquei o meu esforço e eu tive um resultado, essa sensação por si já é satisfatória. Então, estou fazendo a minha aula aqui para dar para vocês. Quando eu acabo a aula, essa sensação já é satisfatória. A sensação do dever cumprido. Né? Eu consegui fazer aquilo porque era certo a ser feito. E eu consegui colocar todo o meu esforço, ler não sei quantas páginas de um livro e nananã. Pronto, isso já está dado. Né? Se eu estou sempre necessitada de estímulos externos e recompensas, eu não vou conseguir passar pelo esforço necessário para fazer aquilo. E as telas, muitas vezes, estimulam os nossos filhos nesse sentido. Que façam as coisas por recompensas externas. O videogame, você vai passar de fase, não sei o quê. Então, os estímulos estão sempre ali. Na hora que você fala para uma criança, para ela fazer um dever de casa, por fazer,
aquilo não encanta ela, aquilo não tem valor, ela não tem o encanto do conhecimento por si. Ela precisa de um estímulo externo, ela precisa de algo que ocupe aquele buraco que fica ali, que toda hora ela é estimulada a fazer por causa das telas. Então, se a gente dá motivações externas, o porteiro, em vez de deixar passar ou entrar, se baseando em coisas que de fato alimentam a minha memória bem ou não, ele vai deixar passar ou entrar baseado na recompensa. Aquilo me faz bem ou não me faz bem. E nem tudo na vida é assim. A gente precisa deixar entrar na nossa memória coisas que não nos fazem bem sensivelmente, mas que é necessário porque há um bem maior. Então, as motivações exteriores nesse sentido matam tudo. E o outro é a avalanche de informações. É como se o porteiro estivesse lá, tu dá tanta informação, que é o que acontece com tablet, não sei o quê, com as cenas, por exemplo, de desenho, uma cena após a outra, uma quantidade imensa de cenas. É tanta informação que a atenção precisa toda hora ficar focando, desfocando, que ela fica confusa e acaba deixando entrar qualquer coisa. Porque é como se o porteiro ficasse até tonto. Nem sei de onde vem coisa. Então, entra coisa que não tinha que entrar, fica do lado de fora coisa que tinha que ter entrado, não entrou. Então, daí vem essa quantidade de crianças com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Por causa disso, quando você dá muita informação, ela acaba consumindo a nossa atenção, porque a gente precisa ficar atento a muitas coisas e acaba a gente não conseguindo identificar o que é relevante ou não. Então, no final das contas, a gente fica distraído, porque a atenção foca, e a gente não consegue depois saber de fato o que é importante a gente colocar para dentro e o que é importante a gente deixar para fora. Então, desenvolver esse hábito de estar atento é muito importante. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcilli. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.